Eu quero estar mais perto de Deus. Pode colocar, por gentileza, filha? Está aí já. Isto, tá? Não, isso, pode deixar aí. Tiago capítulo 4, verso 8. Abra aí, por gentileza, tua Bíblia. Tem no multimídia, mas deixa a tua Bíblia aberta, tá? Em Tiago capítulo 4, verso de número 8, eu queria falar sobre eu quero estar mais perto de Deus. Quero estar mais perto de Deus. Eu não sei, a gente ouve falar isso. Se perguntar aqui para qualquer crente, para qualquer um que está aqui, você quer estar mais perto de Deus? E a resposta vai ser, sim, quero, né? Ninguém vai dizer que não quer. Então eu quero ler o texto de Tiago 4, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, quero ler novamente, que está dizendo assim, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, não há decisão mais importante em nossa vida do que essa: a decisão de chegar mais perto de Deus. É claro que depois da decisão que tomamos de entregar nossas vidas a Jesus, a decisão de querer viver ao ladinho dele, juntinho dele, não há decisão mais importante do que essa. E sabe por que essa decisão ela é tão importante? Por que essa decisão de estarmos próximos de Deus, vivermos bem pertinho dele, é tão importante? O texto que temos aí, ele nos mostra o motivo. A primeira parte desse texto aí está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Percebe? Essa nossa decisão ela é tão importante, porque quando nós decidimos algo bom em relação a Deus, que é nos chegarmos a Deus, isso desencadeia uma reação recíproca por parte de Deus. O texto está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outras. Ou seja, está dizendo que se eu tomo uma decisão boa em relação a Deus, vai desencadear uma outra de Deus em relação à minha vida. O texto diz: chegue-se a Deus, e Ele se achegará a vós outras. Agora, para que uma pessoa realmente possa se chegar mais perto de Deus, é necessário que ela não fique parada, ela precisa agir. Eu falei assim, se eu perguntar aqui, quem quer se aproximar de Deus? E a resposta é, todo mundo vai dizer que sim. Agora, nós não podemos falar que queremos ficar mais próximo de Deus e continuar agindo do mesmo jeito que sempre agimos. Nós precisamos tomar decisões, porque se eu não quero ficar do modo que estou, eu quero estar mais próximo de Deus, eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso tomar decisões. Eu ouvi certa vez do meu pastor, e já dei esse exemplo aqui, tantas vezes meus alunos já ouviram isso 1000 vezes, vai ouvir pela 1000ª vez. Eu digo que quando nós nos convertemos, o Senhor coloca uma lâmpada de 20 velas, porque nós estávamos em trevas. Deus então coloca uma lâmpada de 20 velas e nós enxergamos os nossos pecados, aqueles maiores, a prostituição, a bebida, a droga, que batia na mulher. Então, nós estávamos em trevas, achávamos que está tudo bem. Mas quando nós nos convertemos, o Senhor tira-nos das trevas e coloca-nos na luz. E não estou dizendo que nós temos uma luz pequena, no sentido que o Espírito Santo não está agindo totalmente em nossa vida, não é isto. Mas pelo conhecimento que nós temos ainda da palavra de Deus, nós não entendemos tudo, nós percebemos somente aquelas coisas mais vistosas. E aí nós mudamos. E nós não podemos ficar parados nesse estágio em que estamos.
agora eu não fumo mais, eu não bebo mais e eu não bato na esposa. Então, ou a esposa não bate no marido. Por que a esposa? Tem mulher que bate no marido, né? Então, fala a Deus. Mas então, e aí, nós não podemos ficar parados nesse estágio. E quando nós nos aproximamos um pouquinho mais de Deus, o Senhor troca o quê? A lâmpada. E põe uma de 60. E aí você vai ver o quê? Fofoca. Você vai ver mentira. Você vai ver umas outras coisas que você não via. E quando você pensa que está tudo bem, não, a vida cristã, cheguei no estágio máximo da vida cristã. Não há mais nada que eu preciso aprender. Mas quando você percebe que Deus está dizendo, olha, se achegue perto de mim, que eu vou me chegar mais pertinho de você. E você fala, peraí, vou fazer isso. E você chega mais pertinho de Deus, Deus troca a lâmpada de novo. E coloca uma de 100, uma de 150, uma de 200, e assim vai trocando. Porque Filipenses 1,6 diz que a boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoá-la. Não é hoje, para nós que estamos aqui, é lá no dia final. Então, nós precisamos dia a dia não nos conformarmos com a vida cristã que estamos levando, sabendo que nós podemos muito mais estar perto de Deus, aprendendo mais, crescendo mais, e é disso, né? É interessante que as pessoas, elas querem as coisas espirituais, mas elas não vão buscar com intensidade. Eu disse, você quer mais de Deus? Todo mundo quer mais de Deus, todo mundo quer estar mais perto de Deus, mas não estão dispostos a buscarem a Deus com intensidade, estar se aproximando de Deus com toda a intensidade. E é diferente. Você vê uma pessoa, um jovem, e nada, é muito bacana isto. Você vê o jovem se preparando para um vestibular. Ele se prepara, ou então alguém para um concurso público. Ele se prepara mesmo, ele estuda, ele busca, porque ele tem uma meta e ele vai de tudo, ele se dedica. E a Deus, vamos ler a Bíblia. Percebe como quer se aproximar de Deus? Quero. Mas sabe, o concurso é muito mais interessante do que se chegar a Deus. Percebe isso? O vestibular é muito mais importante do que se chegar a Deus, porque as pessoas se dedicam mesmo ao vestibular, ao concurso e a tudo mais, mas no que diz respeito a se achegar mais a Deus, só fica aqui. Então, é o que eu estou dizendo, se a pessoa quer mesmo chegar-se a Deus, ela não pode ficar parada, ela precisa agir, ela precisa, primeiramente, é o que está dizendo agora aí, exercer o seu querer. Você precisa exercer o seu querer. Agora uma pergunta, por que é preciso exercer o seu querer para que uma pessoa possa se aproximar de Deus? Por que é que eu preciso exercer esse meu querer para poder me aproximar de Deus? Por que é? Se eu quiser chegar mais perto de Deus, por que eu tenho que exercer a minha vontade, o meu querer? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus, Ele nos dotou com livre-arbítrio. Ele não forçou você a fazer isto. Quem foi que botou uma garrucha nas tuas costas e falou, vai para a igreja hoje? Quem foi que fez isso? Você decidiu. Quem foi que te obrigou? Você está com essa roupa que você está hoje. Você abriu o guarda-roupa lá e falou, essa aqui, aquela ali, aquela outra lá e pronto. Você decidiu. Deus, Ele nos criou com livre-arbítrio. Por isso nós precisamos exercer o nosso querer para cumprir o que está aqui. Chegai-vos a Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir fazer isto. Ou seja, Deus se me criou com uma capacidade, com um livre-arbítrio, Ele me deu o direito de escolha. Deus não força ninguém a se aproximar dEle. Deus nos atrai.
Ele mostra que Ele é amoroso, Ele mostra que Ele é bondoso, Ele mostra que Ele é doador, Ele procura nos atrair constantemente, mas Ele não vai te forçar, te obrigar a você vir até Ele. Olha só o exemplo, para a gente entender esse exercer o seu querer. Veja só o exemplo de Josué. Ele estava ali no capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava numa reunião, ele disse: escuta, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Se é aos deuses que os seus pais serviram além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam hoje. Eu não sei qual vai ser a tua decisão. Josué está dizendo: eu sei da minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: eu escolho me achegar a Deus. Ele toma uma decisão. É isto. E essa decisão é colocada para cada um de nós aqui. A quem você quer servir? E você tem se dedicado mesmo a isso que você tem dito que quer fazer? Porque, voltando ao vestibular, as pessoas se aplicam para aquilo, se esforçam em relação àquilo, ao concurso público, da mesma forma, e assim por diante, para conquistar a namorada ou o namorado, e assim por diante vai indo. Mas qual é a tua aplicação para poder se aproximar de Deus, para se achegar a Deus? Irmãos, é preciso querer, porque Deus quer que todos se acheguem a Ele. Porém, Ele quer que todos se acheguem a Ele de modo espontâneo, nada forçado, sabe? E tem um motivo porque Ele faz isto. Imagine se Ele forçasse cada um de nós a nos aproximarmos dEle, que fosse algo imposto por Deus, que você não tivesse opção por isso, que Ele falasse: você agora é obrigada, não tem opção, Tânia. Aí um dia, Satanás chegaria na sua presença, na presença de Deus, e diria para Deus: ei Deus, você sabe por que razão que a Tânia se aproximou do Senhor? Porque o Senhor a obrigou, porque o Senhor a forçou. Ela não teve escolha, porque o Senhor não deixou. Deus não quer que nós nos aproximemos dEle porque somos forçados. Deus quer que nós tomemos uma decisão de forma voluntária, porque o amamos. Porque o amamos, é dessa maneira. Irmãos, é preciso que... Olha só o Salmo 100, versículo de número 2. Olha só o que está dizendo ali: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dEle com cântico. Imagine só, eu forçado, eu vindo para Deus na marra, cantando esse salmo aqui: servir com alegria. Como é que eu posso estar com alegria se sou forçado? Como é que eu posso estar na presença dEle com cântico se eu estou forçado? O salmista está dizendo aqui: servir com alegria, entre na sua presença cantando. Não dá para fazer isso, irmãos, obrigado. A adoração tem que ser espontânea. Portanto, eu tenho que exercer o meu direito de escolha. Eu escolho me achegar a Deus. É isso que nós precisamos. Você quer chegar-se a Deus? Tome uma decisão e comece a agir realmente em direção a isso. Porque falamos, mas continuamos sentados. Falamos e continuamos do mesmo jeito.
Não fazemos nada. Continuamos com aquela velinha de 20 velas. Sabe, que quando aceitamos a Cristo, que Deus então nos coloca, nos traz para a luz, e nós enxergamos aquela meia dúzia de coisas bravas que fazíamos, e que conseguimos parar, não fumo mais, não bebo mais, e não bato mais na mulher. Acabou. Estou bem, sou crente. Epa, peraí, o Senhor tem muito mais, não é só isso. Mas tem pessoas que falam, eu quero me achegar a Deus, mas eu estou contente só porque eu já não fumo, não bebo, e não bato na mulher, está muito bom. Parou por aí. E vive 50 anos de crente e não muda. Não muda. Por quê? Porque não se achega a Deus. Fala somente que quer, mas não age de fato em direção a isto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que há pessoas que não sentem vontade de se achegar a Deus? É claro que tem. Tem pessoas que não querem se achegar a Deus. Tem pessoas que não querem. Tá bom assim, esse negócio de querer ficar mais... Não, tá bom assim, esse negócio é fanatismo. Tem muitas pessoas dentro da igreja, aqui dentro, que não está nem aí, esse negócio de chegar a Deus, coisa nem... Para com isso. Que Bíblia, meu? Eu vou ler Bíblia? Eu vou ter que orar? Para com isso, meu. Eu começo a orar, eu começo a ler a Bíblia, dá sono, uma abrição de boca, meu. Melhor coisa para dar sono, para dormir, é ler Bíblia. É verdade, porque eu posso ter dormido 10 horas, começo a ler de novo, dá sono de novo. É uma beleza. Tem pessoas que pensam assim. Orar, que negócio enfadonho, o que orar? E falar, estou orando, falando para as paredes, parece que, será que ele está ouvindo mesmo? Você acha que eu estou falando besteira? Está cheio de gente aqui na igreja, que pega a Bíblia, tem Bíblia que fica aqui, Bíblia nova, gente, que largam aqui, fica aí um monte de tempo. Está aí, fica aí um monte. Tem gente que nem traz a Bíblia mais para a igreja, porque sabe que chega aqui tem várias versões. Escolhe a versão que quer e pode pegar. Porque a pessoa traz. Para com isso, gente. Eu quero me achegar a Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu perguntei se tinha pessoas que diziam que não querem se achegar a Deus. Tem pessoas que não querem mesmo, que estão contentes do jeito que está. Faço uma pergunta para você agora. E você, tem tido o desejo de se aproximar de Deus? De se achegar a Deus? E você tem agido em direção a isto? Tem agido em direção a isso? É isso que nós temos que ver. Uma outra coisa que eu preciso fazer para me achegar a Deus, é preciso me afastar do pecado. É preciso me afastar do pecado. E eu vou mostrar como é preciso nos afastarmos do pecado, para nos aproximarmos mais de Deus, para ficar mais pertinho dEle, por aquilo que está escrito nesse mesmo versículo de 4 a 8 de Tiago. Ele fala ali: purificai as mãos, pecadores, limpem o coração, limpai o coração. O que quer dizer essa recomendação que ele está colocando lá? Purificai as mãos, limpai o coração. O que será que ele quer dizer com isso? A Nova Versão Internacional, a NVI, traduz da seguinte forma: limpem as mãos, purifiquem o coração. Não mudou nada. Sabe, essa recomendação, purificai as mãos, simboliza, põe aí, filha. Essa recomendação, purificai as mãos, simboliza o abandono dos males morais. Sabe, as coisas ruins que nós temos, que praticamos. Sabe, essa purificar as mãos, limpar o coração, simboliza o abandono de males morais que nós temos em nossas vidas. Sabe, aquele tipo de... mostrados no início do capítulo 4, que nós lemos. Olha só o capítulo 4, não vai aparecer aí não, vai aparecer aqui. No verso 1, está dizendo assim, olha: os prazeres da carne. Olha lá,
Tiago 4:1 está dizendo: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quer se aproximar de Deus? Quer se achegar de Deus? É preciso afastar-se do pecado. É preciso largar, sabe? Sair, abandonar esses prazeres que militam em nossa carne, que estão lá, que são os desejos pecaminosos, que levam a gente a fazer aquilo que nós queremos, e sabemos que para satisfazer esses nossos desejos, nós vamos cometer pecado. Purificai as mãos, simboliza o abandono de males, tipo cobiças e invejas. Cobiças e invejas, olha o versículo 2: cobiçais e nada tens, matais e invejais. É isso, tem que abandonar isso. Peraí, ficar cobiçando, sabe? Tem pessoas que estão invejando não só bens materiais, mas o ministério de outro, o dom que o outro tem. Precisamos abandonar isso se nós quisermos nos chegar mais a Deus. Tiago ainda diz mais, no versículo 4, a amizade com o mundo. Olha só: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo, é preciso afastar-se do pecado. E a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Tem pessoas que andam de mão dada, de braço dado com as coisas do mundo, e fala que quer se chegar a Deus, que quer se aproximar de Deus, que quer viver de fato uma vida de intimidade, como cantamos aqui: quero voltar ao início de tudo, né? Ao primeiro amor. Só aqui, só aqui, porque quando sai lá fora, infelizmente muita gente continua andando de braço dado com as coisas do mundo. Tem gente com pecado de estimação. Pecado de estimação faz tempo que cuida. Está gordinho, bonitinho, e não mexe com ele não, que eu fico bravo. Tem gente com pecado de estimação e não quer largar, sabe? Desse jeito. Mas aqui dentro da igreja é de um jeito. O versículo 6 fala que nós precisamos abandonar esses males morais da soberba, o orgulho. Versículo 6 está dizendo isso, irmãos. Olha só, antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao quem? Aos soberbos, aos orgulhosos. Precisamos falar: peraí, gente, por que você quer viver com o nariz empinado, achando que é melhor que os outros, achando que o que você tem, porque você tem, você é melhor que o outro que foi feito à imagem e semelhança de Deus também? Está circulando aí, eu não li ainda, eu não vi isso, mas muitos de vocês já viram no Facebook aí um pastor que foi convidado para estar não sei aonde aí numa igreja falando. Quantos viram isso aí no Facebook aí? Tem algumas pessoas que viram. Está lá, vestido de mendigo. Eu não vi ainda, eu só vi aqui lá, está lá. E eu não sei, mas eu imagino que ele foi desprezado, porque parece que ele andou circulando em volta, e ninguém deu atenção. Sabe por que não deu atenção? Porque se achou melhor do que ele. A igreja tinha 10 mil membros. Aí. Achou-se melhor do que ele. E ele era o preletor principal. Ei, sou pastor, minha igreja tem 10 mil membros. Vai vir um preletor aqui, vocês vão ver. Ei, seu Wilson, tira esse camarada aí da frente que está atrapalhando. Agora você pode aplicar, eu brinquei aqui com essa forma, mas você pode aplicar em outros aspectos, quando você se acha melhor que o outro. Irmãos, estas são só algumas coisas das quais precisamos nos livrar completamente, porque essas coisas impedem a nossa real aproximação de Deus.
São pecados que nos impedem. Como é que eu posso me aproximar de Deus em pecado? Essas coisas que eu citei aí, elas são como pedras de tropeço no caminho. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, deve estar aí, eu não sei se eu coloquei ou não, mas diz que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas é isso, sabe? Nós falamos de nos aproximar mais de Deus, mas não queremos abandonar esse pecado da inveja, da soberba, dos ciúmes, de andar de namorinho com o braço dado com o mundo. Aí falamos, eu quero me achegar a Deus, eu quero me achegar a Deus, mas não faço nada para mudar, continuo do mesmo jeitinho, vai continuar com a lâmpada de 20 velas na tua vida, não muda. Portanto, irmão, se você quer chegar mais perto de Deus, é preciso que também você tome a decisão de se afastar do pecado. Deite fora, jogue fora aquilo que é mal, que é pecaminoso em tua vida. Tome uma decisão. Lembra que eu falei, para se chegar a Deus, você precisa exercer o teu querer, exercer a tua vontade de se chegar a Deus, mas também exercer a tua vontade de se afastar do pecado. Não dá para continuar vivendo em pecado. E por último, está aí, é preciso que você não seja indeciso para poder se achegar a Deus. Tem pessoas que pensam assim, vou servir ou não vou servir a Deus? Abandono ou não abandono com isso? Paro ou não paro? Faço ou não faço? Sabe? Fico com o pé lá ou o pé cá. Vou para a igreja ou não vou? Leio a Bíblia agora ou não leio? Vou orar ou deixo de orar? O texto de Tiago, capítulo 4, no versículo 8, faz referência às pessoas que são indecisas. Lá diz o seguinte, olha só, vós que sois de ânimo dobre. Novamente, a Nova Versão Internacional, ela diz assim, vocês que têm a mente dividida. Na linguagem de hoje, diz assim, só fala disso, vocês que são hipócritas. Não sou eu que estou dizendo, é a tradução da palavra de Deus. Eu quero tanto me achegar a Deus, mas o próprio versículo, vou ler novamente o capítulo 4, verso 8 todinho, diz lá, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Na linguagem de hoje, diz assim, e vós que sois hipócritas, limpe o coração. É essa a tradução que está aqui. As pessoas estão, quem quer se achegar a Deus? Eu. O que você está fazendo? Hipocrisia. Está representando. Está dizendo só para que as pessoas ouçam o que você está falando. Mas o que você está fazendo de fato? Vamos parar para pensar. As pessoas de ânimo dobre são as que têm o coração dividido, o coração fingido. Terça-feira, no culto aqui, eu falei isso. Eu falei de hipocrisia. Eu disse que de onde vem a raiz, nossa raiz é o ator, de atuar. A palavra hipócrita traz a raiz do ator. Quer seja, nós estamos atuando. Interessante que hoje eu estou falando da mesma coisa. Tem uma passagem lá no comecinho de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sou profeta do Senhor. Viu? O meu dom é de profeta, além de mestre do ensino. O meu dom é profeta.
Se eu estou falando isso, é porque Deus está dizendo. E a segunda vez, e eu não programei para falar isso terça-feira e hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pessoas de ânimo dobre são aquelas que servem ao mundo, embora fingem servir a Deus. Pessoas de ânimo dobre são aquelas que servem ao mundo, embora finjam servir a Deus. Ou seja, uma parte do coração está voltada para Deus, mas a outra parte está voltada para onde? Para o mundo. É como a mulher de Ló. Deus fala: vai lá avisar, tira aquele povo que eu vou acabar com aquela cidade lá de Sodoma. Mas está lá, Ló, então vai lá. Abraão tinha contendido com Deus, mas se tiver 50, sabe aquela coisa, tudo que está lá. Bom, aí Deus manda os anjos, fala: ó, vou acabar, sai daí, mas sai rápido, sabe? E ela saiu ouvindo a voz de Deus, mas a ordem era: não olhe para trás. Mas ela estava com um pé aqui, outro pé lá, sabe? Não queria. Era tão bom ali onde eu estava. Era tão gostoso no meio daquilo que eu estava. Agora Deus fala: sai daí. Ela saiu junto com a sua família. Deixa eu dar mais uma olhadinha. O que aconteceu? O que a Bíblia fala que aconteceu com ela? Pessoas de ânimo dobre são aquelas que servem ao mundo, embora fingem servir a Deus. Pessoas de ânimo dobre são pessoas que se mostram instáveis, ou seja, pessoas que tomam decisões hoje, que prontamente revogam, que voltam atrás e desfazem tudo amanhã. Dizem: eu vou mesmo, Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer isso. Sai lá fora, já se esqueceu. Vamos comer cachorro-quente? Vamos. E já se esqueceu de tudo. Não tem nada contra o cachorro-quente, mas já esqueceu depois. É isso. Irmãos, pessoas de ânimo dobre são aquelas que às vezes querem ser amigas de Deus, mas na verdade são mais amigas do mundo. Sempre estão cedendo aos seus encantos. Sempre, sabe, tem ali uma quedinha para voltar para lá. Mas, olha só, Deus não aceita que tenhamos um coração dividido, irmãos. Deus não aceita isto. Versículo 4 de Tiago 4 está dizendo o seguinte, aí ó: infiéis, dá mais um clique e aparece aí. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos, vê lá, a palavra de Deus lá, o profeta ele fala: ei, escuta, até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar pendendo entre um e outro? Se Baal é Deus, sirva a ele. Mas se Deus é Deus, é a Deus que temos que servir. Até quando? Jesus diz: quem comigo não ajunta, não tem opção, não dá. Ou nós servimos a Deus, nos aproximamos de Deus, vivemos de fato o Evangelho de Jesus Cristo, buscando ao Senhor, ou nós estamos brincando de igreja. Brincando de igreja. Irmãos, para um pouquinho para ver o teu conhecimento de Bíblia. Eu disse aqui terça-feira, citei 2 textos para você, 2 Timóteo 2,15, e citei Atos 17:11. Qual é teu conhecimento de Bíblia? O que a palavra de Deus, qual é a importância, qual o lugar que ela ocupa na tua vida? Eu não sei até onde vai, mas escuta só.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E por conta disso, por causa disso, é necessário não ser indeciso em se chegar a Deus. É preciso não haver indecisão. Tem que olhar, eu quero mesmo. Resolva isso, meu irmão. Não seja indeciso na fé. Não seja indeciso na fé. Não seja indeciso espiritualmente. Não seja indeciso na palavra. Porque a indecisão impede que a pessoa se chegue a Deus. Indeciso na fé. Hoje eu creio, amanhã eu não creio mais. Hoje eu acredito que a tua palavra é a verdade, amanhã eu não creio mais. Hoje eu quero viver uma vida realmente na tua presença, deixar a vida carnal, viver uma vida espiritual, amanhã eu não quero mais. Espera aí, o que é isso, irmãos? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. O negócio é o seguinte. Sabe o que vai acontecer à luz de Tiago, capítulo 4, verso 8, se você se achegar mais a Deus? Vamos ler um pedacinho de novo? Olha só. Olha o que vai acontecer à luz, ou seja, de acordo com Tiago, capítulo 4, verso 8, está dizendo o seguinte: chegai-vos a Deus, ou seja, se eu me achegar a Deus, o que vai acontecer? É isto, Ele, Deus, vai se achegar a mim. Irmãos, Deus vai se aproximar de mim, de você. Isso é bênção. Isso é bênção. Eu não sei se você não gostaria de vê-lo bem juntinho de você. Ali, faz de conta, não dá nem para abrir o braço. Sabe? Eu não sei se, quando você estiver lendo a Bíblia, Ele por cima de você, lendo junto com você, Ele explicando para você, quando você estiver orando, Ele falando com você, quando você estiver caminhando, pensando nele, Ele vai mostrando as coisas para você. É intimidade. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará, se aproximará de você. Eu não sei você, eu quero Deus bem pertinho de mim, bem pertinho mesmo, fluindo na minha vida, através da minha vida. Eu quero mesmo, porque quando Deus está bem pertinho, Ele fala: deixa que eu faço, deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo aqui. Você põe a mão para orar, a mão dele está junto. Deus, quem é que não quer isto? Quem é que não quer isto? Irmãos, e por esse motivo é que eu vou exercer o meu querer, porque eu preciso exercer o meu querer. Eu vou procurar fazer aquilo que compete a mim fazer, para me achegar mais de Deus. Eu vou me afastar do pecado. Não vou deixar que o pecado viva de braço dado comigo, não. Não estou dizendo que eu não vá pecar. Não vou deixar que ele fique do meu lado. E em Cristo, firmado em Cristo, eu vou me achegar a Deus. Vou mesmo, sabe? E vou viver o melhor tempo de Deus para a minha vida. Espero que você tome essa decisão mesmo, porque com certeza é bênção para a tua vida, e você vai experimentar um novo tempo na tua vida também. Amém, irmãos?